Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar todos os ouvintes na doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que me sinto muito alegre de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, compartilhando um pouco dessa palavra do Senhor. Palavra essa que nos edifica, que nos traz vida, que refrigera a nossa alma, que nos leva mais próximo do Pai, porque Ele nos concede esta graça tão maravilhosa de podermos usufruirmos e desfrutarmos daquilo que Ele deixou para conosco, escrito, mencionado na Sagrada Escritura. E nessa noite, eu gostaria aqui de oferecer toda a programação aos nossos irmãos que estão em sintonia com o programa Voz da Assembleia de Deus, aos irmãos aí do setor 6, que temos um apreço muito grande pelos irmãos, temos uma consideração muito grande pelo presbítero irmão José Onésio, cooperador irmão Iseir, diácono Antônio Alves e muitos outros irmãos aí, consideramos muito. Quero aqui também agradecer ao nosso pastor Geraldo, que nos concede esta oportunidade de aqui estarmos falando um pouco do amor de Deus, da palavra do Senhor, ao pastor Manuel Cardoso da Cruz, que tem nos abraçado, nos ajudado muito, e a todo o ministério aqui do campo de Jaru, que Deus possa vir abençoar os irmãos de uma forma especial, maravilhosa. Meus amados e queridos irmãos, quero eu ler um versículo na palavra do Senhor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde João escreve, no capítulo de número 4, o versículo de número 1 a seguir. João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. O tema dessa leitura fala sobre a mulher de Samaria. Diz assim o versículo 1: E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava os discípulos, ainda que o mesmo não batizava, mas os seus discípulos, a partir do versículo 25, continua a palavra nos dizendo assim: Mas a hora vem, e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai o procurará tais que assim o adorem, que Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciarão tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Amém? Meus amados, estes versículos, onde nós temos tomado a partir do versículo 1, relata a história de uma mulher samaritana, uma mulher que tinha muitos problemas, não diferente de nós nos dias atuais. Mas se puxássemos ou se começamos a meditar acerca da história dessa mulher, às vezes o sofrimento, a agonia que ela passava era um pouco maior do que nós podemos imaginar. Porque quando olhamos para a palavra do Senhor, quando fala acerca desta passagem, aonde nós vemos que Jesus teve um encontro com esta mulher, não foi uma coisa muito comum, podemos dizer assim, até porque a história nos diz, no capítulo de número 4, do versículo 4,
que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus ele estava na Galileia. E quando a Bíblia nos diz que ele desceu, ele poderia ter feito o caminho, podemos dizer assim, costumeiro por todos os judeus, aonde diz a história que os judeus, por uma rixa, por não se conversarem, por não terem, vamos dizer assim, uma amizade afinada com os samaritanos, evitavam o máximo que eles podiam. E nessa descida de Jesus para Jerusalém, nós vemos que ele teve que passar, ou ele escolhera passar por Samaria. A trajetória dessa jornada era de 6 dias, quando um judeu apto ou um judeu nato fazia essas travessias, porque não se conversavam e não se entendia com os samaritanos. Mas Jesus, ele veio fazer a diferença, ele veio quebrar as barreiras, ele veio derrubar os muros das separações, ele veio trazer paz, trazer libertação, trazer salvação, trazer um conserto para o ser humano. Ele veio acabar com as inimizades, demonstrando um amor tão grande e puro para com toda a humanidade. E quando diz a história, e o versículo de número 4 do capítulo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria, nós vemos que ele tinha uma obra majestosa para fazer e operar naquele lugar. Quando Jesus foi passando por Samaria, eu começo a imaginar que ele escolhe aquele lugar porque ali tinha uma mulher que precisava de uma atenção especial. O que nos chama a atenção, meus amados e queridos ouvintes, é que naquela cidade Jesus foi em busca de alguém que não se encontrava, ou uma pessoa que não queria ser encontrada. Ele foi em busca de uma pessoa que estava separada pela ira, pela cólera do ser humano, estava sendo rejeitada não simplesmente pelos grupos dos seus irmãos judeus, mas até mesmo na sociedade onde ela estava habitando, que era na Samaria, na cidade e na região de Samaria. O que nos chama a atenção, e o que eu disse, que ela não queria ser encontrada, é porque quando nós começamos a olhar e ler esses versículos, essa passagem, não era comum uma mulher descer a um poço para buscar água no horário em que aquela mulher estava ali. Nós sabemos que nas horas mais de necessidade, vamos dizer assim, de uma dona de casa ter água na sua casa, é pela manhã, onde ela tem os seus afazeres, onde ela vai preparar o seu café da manhã, o almoço. E na história nos diz que aquela mulher estava no poço ao meio-dia, o que nos leva a crer que pela rejeição que ela sofria, ela estava querendo ficar isolada de todos. Isso tinha um motivo para que ela pudesse ter essa mentalidade, este pensamento com ela. Quem sabe não foi uma ou duas vezes que essa mulher foi defamada pelas suas amigas quando estava naquele tanque ou naquele poço. Quem sabe essa mulher, por muitas das vezes, ela foi ironizada pelas suas amigas, pelo modo que ela agia, porque a história nos diz que quando Jesus veio ter com ela e começou a falar com ela, ela olhou para ele e disse: mas você é judeu e não sabe que os judeus e os samaritanos não se comunicam? Quando nós olhamos e vemos ela fazer esta pergunta,
eu começo a imaginar que Jesus, conhecendo todas as coisas, começa a decifrar e falar acerca da sua vida. E quando ela se depara e começa a abrir o seu coração e conversar com Jesus e fala acerca da sua vida, ela diz: olha, eu não tenho esposo. Quando Jesus dizia para com ela que ela fosse, que ela chamasse o seu esposo para que viesse ouvir a palavra e saciar daquela água que Jesus poderia dar para ela, ela dizia: eu não tenho esposo. Jesus, conhecendo todas as coisas, disse para ela: disseste bem, já teve 5. A vida daquela mulher não era uma vida comum, era uma vida de tristeza, uma vida de vergonha, mas era necessário Jesus passar por Samaria. Um ponto interessante que nos chama a atenção aqui, meus amados, é que quando Jesus tem um encontro com aquela mulher e pede a ela de beber, é uma história muito conhecida. Quando Jesus pede a ela de beber, ela olha para Jesus e começa a dizer: como você poderá tirar? Ou como você pode ter a ousadia de me pedir de beber? Jesus fala do grande amor, fala da água da vida, que se ela bebesse, que se ela tomasse da água que Jesus tinha para com ela, rios de águas vivas fluiria de dentro do seu ser. Meus amados, isso é muito lindo, é muito maravilhoso. Jesus estava ofertando para aquela mulher algo que poderia saciar a sua sede espiritual. Jesus estava ofertando para aquela mulher algo que poderia limpar todo o seu interior, todos os seus pecados. Uma vez que quando olhamos e começamos a buscar na Sagrada Escritura o que significa essa água, nós vemos que ela se trata unicamente de Jesus. Jesus já tinha chamado outros para que viesse saciar dessa água. Por que não lembrarmos de Nicodemos? Nicodemos, sendo um homem religioso, um homem conhecedor, um homem que achava que tinha por direito a oportunidade de estar ali na frente dos judeus como mestre. Quando Jesus começou a explicar acerca deste evangelho, ele disse para ele: Nicodemos, é necessário vós nascer de novo, da água e do Espírito. Jesus estava ofertando para ele que se ele aceitasse naquele dia Jesus, a água purificadora poderia limpar todos os pecados dele e livrar ele da condenação eterna. E essa água ela foi ofertada para aquela mulher naquele dia. Uma mulher que era rejeitada, como nós vemos no versículo 9. Uma mulher que não tinha esperança. Embora nós vemos na Sagrada Escritura que ela tinha até mesmo desejo e conhecia, mas quem sabe ela não tinha força. Porque quando Jesus começa a falar com ela, quando Jesus começa a expressar e ela reconhece que Jesus não era algo normal, mas tinha alguma coisa normal nele, ela começa a conversar e dizer para ele acerca de onde poderia adorar, acerca de onde poderia buscar o Senhor. Ela chegou a dizer no versículo 19: Senhor, vejo que tu és profeta, porque Jesus conhecia a situação dela. Jesus não olhava simplesmente para a aparência, para o problema, para a vida daquela mulher, do que estava acontecendo, mas Jesus olhava para o interior dela. Jesus, na sua onisciência, naquele momento, eu começo a imaginar que ela sentia a amargura, a tristeza, a dor da alma daquela mulher rejeitada pela sociedade, rejeitado por muitos,
Mas foi necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Meus amados, quando aquela mulher abre o coração e começa a discursar com Jesus acerca de onde ou qual seria o melhor lugar para adorar, ela disse: nossos pais adoram neste monte. E ela começa a dizer: mas vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Jesus, ele responde com amor, com ternura para aquela mulher, dizendo: crê que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que sabeis, nós adoramos os que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E no versículo 23, onde tenho tomado nessa noite, ele disse: mas a hora vem em que é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele abre o leque de salvação para aquela mulher. Seria o mesmo que ele dissesse para ela: não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa a situação que você está levando a sua vida, mas o momento era aquele que ela pudesse abrir o coração e aceitar a Cristo como Salvador. E assim ela fez. E por este motivo a Bíblia nos diz que ela evangelizou, ela correu, chamou seu esposo, o atual que ela estava morando naqueles dias, chamou os amigos para que ouvisse a palavra do Senhor, e muitos deram crédito na palavra e aceitaram a Cristo. Meus amados, Jesus, ele continua fazendo esta obra na vida do ser humano. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, parafraseando aqui, nós vemos que foi necessário Jesus descer essa baixa terra. Foi necessário Jesus passar pela cruz. Foi necessário Jesus ser humilhado, ser espancado, ser arrastado pelas ruas das cidades de Jerusalém, ser levado em uma cruz, ser morto entre ladrões, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Foi necessário que Jesus estivesse ao lado de um ladrão, para que naquele momento uma alma começasse a inaugurar os céus, aceitando o sacrifício maravilhoso de Jesus. Porque quando nós vemos que Jesus estava na cruz do Calvário, e um homem se arrependendo, o ladrão da direita, a Bíblia nos diz que ele olhou, repreendeu da esquerda quando praguejava e falava contra Cristo. Ele dizia: nós estamos aqui pelos nossos feitos, mas este não, este ele é puro, ele não pecou. E o lindo e maravilhoso que foi necessário Jesus passar pela cruz, para que não viesse salvar simplesmente aquele ladrão, mas para que abrisse os braços e estendesse a salvação a toda a humanidade. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluias! É motivo de nós nos alegrarmos, meus amados, porque se hoje temos direito de salvação, não foi pelos nossos méritos, não foi porque nós somos bons ou seríamos bons, não foi porque nós merecíamos esta oportunidade, mas foi porque Jesus teve compaixão de nossas almas. Jesus teve misericórdia da minha e da sua alma e entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ser salvos. João,
Na ilha de Patmos ele teve uma visão maravilhosa. E na visão maravilhosa, acerca do acontecimento dos últimos dias, acerca daquilo que haveria de acontecer, ele narra registros profundos das últimas horas da terra, antes de ser destruída. Mas o que eu acho lindo é que João também teve uma visão maravilhosa. Quando a Bíblia nos diz que João olha para um livro em uma reunião solene, em uma mesa onde estava sentado os patriarcas, os anciões, e quando ele olha aquela mesa e um livro selado por dentro e por fora, e um anjo bradava: quem és digno de desatar e de abrir os 7 selos? Naquela visão, João olhava e não via ninguém. João não conseguia olhar ninguém que poderia ser digno, nem de olhar para aquele livro, muito menos de desatar os seus selos. E a Bíblia Sagrada nos diz que João chorava muito. A Bíblia nos fala que ali estavam os anciões. Por que não pensarmos que poderia estar sentado Noé? Mas Noé não tinha nenhuma possibilidade. Porque não foi Noé que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Quem sabe estava o nosso patriarca Abraão sentado ali, e João naquele momento de desespero olhava para ele. Mas Abraão também não teve condição alguma de salvar a humanidade, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Muitos outros homens estavam sentados ali, mas ninguém era digno nem de olhar para aquele livro. E quando João se derretia em lágrimas, chorando, ele olhou e viu uma voz de um anjo ao redor do trono e dos animais. E com grande voz ele dizia: digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças para todo sempre. Este é digno de abrir e de desatar os selos. E o mais lindo e maravilhoso, meus amados, é que os anjos cantavam um novo cântico dizendo que ele foi morto e com teu sangue ele comprou homens de toda a tribo, língua, povos e nação. É esse Jesus, meus amados, que eu estou falando para você nessa noite. É o Jesus que foi necessário morrer no meu e no seu lugar para que nós pudéssemos ser salvos. É o único que pode salvar, libertar o homem da fadiga, trazer paz no coração, tirar toda tristeza, toda agonia, preencher o vazio que há no coração do ser humano. O único que pode fazer isso é Jesus. Foi necessário ele passar pela cruz. Assim como nós vemos naquela passagem da mulher samaritana, era necessário ele passar por Samaria. E foi necessário passar pela cruz para que eu e você pudéssemos ter esse direito maravilhoso de sermos salvos. Nós olhamos para Timóteo. Paulo escreve a Timóteo dizendo acerca da grande responsabilidade dele. E ele diz que nenhum outro nome há dado nos céus pelo qual devamos ser salvos. Jesus, ele é o único Salvador. Ele é o único que fez a obra por completa para regenerar o homem que estava morto espiritualmente,
e concede salvação, concede direito, concede mais uma oportunidade para que ele possa morar nos céus. O maior sacrifício, meu amado e querido ouvinte, Jesus já fez por você, foi morrer na cruz do Calvário. Ele fez por mim, fez por toda a humanidade. Uma vez que nesse gesto tão maravilhoso, ele disse que todos que crerem serão salvos. A palavra crer é obedecer. Uma vez que você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário e obedece a sua palavra, Jesus está pronto para receber você e você ser um cidadão do céu. Se você quer ter paz na sua vida, quer ser um vencedor, quer vencer os obstáculos, eu digo para você, não lute sozinho. Chame alguém para te ajudar. Essa pessoa é Jesus. Aceite a Cristo como Salvador e deixe Ele fazer morada na sua vida. E você vai ver grandes coisas que Ele faz por ti. Porque Ele peleja as nossas batalhas e vence as nossas lutas. Ele vence e nos concede vitória pela grande e infinita misericórdia que Ele teve para conosco. É o conselho que eu deixo para você nessa noite. E convido você, se porventura queira aceitar a Cristo como Salvador neste momento, estarei orando, pedindo ao Pai, pedindo ao Espírito Santo que possa visitar você aonde você estiver neste momento. Você que está com o coração palpitando de alegria, de ouvir esta palavra, de ouvir mais uma vez que Jesus te ama e foi necessário Ele passar na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo. Eu te convido você a aceitar a Cristo como Salvador agora. Quero orar por todos em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, te dou graças, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa que foi me concedida de estar aqui nesta noite. Te agradeço ao Senhor pelo fôlego de vida, pela misericórdia que o Senhor teve para com a minha alma, para com a minha vida. E rogo ao Senhor, ó Pai, se porventura alguém esteja aceitando a Ti como Salvador neste momento, que o Senhor possa abraçar a alma dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa fazer morada nos corações neste momento, alegrando esta vida, esta alma, dando força, dando entendimento, dando graça, para que possa superar e vencer todos os obstáculos da sua vida e ser um cidadão dos céus. Pai, perdoa todos os pecados, derrama o Teu amor e a Tua graça sobre essas vidas. Maravilhoso e eterno Deus, tudo isso nós te pedimos, em o nome do Teu Filho amado, agora e para todos sempre. Amém.